IAG apresenta Esperança para a Vida. Santíssimo Deus, eterno Pai que habita nos altos céus, graças te damos pelo dom da vida. De forma especial queremos agradecer que o Senhor esteve conosco ao longo dessa jornada deste trimestre. E hoje aqui estamos para finalizar a lição número 3 e dizemos Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, envie o Santo Espírito, que é o nosso professor, para que possa nos conduzir a toda a verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudações mais uma vez a todos que nos acompanham aqui neste programa Esperança para a Vida. Programa este de estudo semanal da lição da Escola Sabatina, que passa aqui no vosso canal IAG Moçambique. E desde já queremos convidar a todos para que possam se subscrever se não estão inscritos no canal, ativar o sininho de notificações, comentar e compartilhar esta lição com os demais. Hoje chegamos na lição número 13, que é a última lição do nosso trimessário da Escola Sabatina, o livro de Êxodo, que pela graça de Deus conseguimos aprender muitas coisas. E contamos aqui com a presença de dois irmãos que vocês já conhecem muito bem, porque têm estado aqui conosco, que vão se juntar a nós para fecharmos o estudo desta lição. Irmão Rogério, seja muito bem-vindo. Pode saudar aos irmãos que nos acompanham. Muito obrigado, irmão Cipriano, e também agradecer por estarmos juntos, querido irmão, nesta jornada que tivemos de estudo da lição da Escola Sabatina. Seja mais uma vez bem-vindo a esta lição. Está preparado para fecharmos com chave de ouro a lição da Escola Sabatina? Amém. Estou preparado, se assim Deus permitir. Amém. Muito obrigado. E também contamos com a presença do nosso irmão Oscar, ele que veio nos ajudando também na apresentação da lição da Escola Sabatina, aqui no programa Esperança para a Vida. Irmão Oscar, seja bem-vindo e pode saudar aos nossos irmãos. Muito obrigado, irmão Cipriano. Saudações, irmão Rogério. Saudações a si, querido irmão, querida irmã que nos acompanham em casa. Fique aqui conosco para fecharmos com uma chave de ouro a lição número 13 da lição da Escola Sabatina que nós vimos aqui neste programa Esperança para a Vida. Muito certo. Então, estes são os companheiros que juntos iremos partir a uma jornada, tal como o povo de Deus foi tirado do Egito em direção a Canaã terrestre. Mas a nossa jornada visa chegarmos a Canaã celestial. E convidamos a si que nos acompanhe para que possa se juntar a nós nessa jornada em preparação para entrarmos em Canaã celestial. Estamos na lição número 3 com o tema O Tabernáculo. E o verso para memorizar é o livro de Êxodo, capítulo 40, nos seus versículos 34 e 38. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Nós encontramos aqui uma revelação muito maravilhosa daquilo que Deus fazia. Dizer que o povo de Israel testemunhou a manifestação do poder de Deus na primeira pessoa. Eles viram o mar a se abrir para que eles pudessem atravessar. De noite, Deus lhes aquecia com a coluna de fogo. Então, existem muitas coisas que Deus fez para trazer evidências daquilo que é o seu poder. E desta vez nos leva a um objetivo de construir-se o quê? Um tabernáculo. Que em outras palavras estaremos a falar de um santuário. Exato. E a palavra de Deus nos diz que Deus diz a Moisés: e me farás um santuário para que eu habite no meio de vós. Então, o propósito da construção de um tabernáculo é para que Deus habite no meio de nós. O que é que nós podemos dizer sobre este tema, o tabernáculo? Muito bem. Quando nós falamos de tabernáculo, na verdade, é uma das festas, ou das últimas festas que acontecia no tempo do povo israelita, não é? Aqui estamos a falar da festa dos tabernáculos, não é? Por isso, nós falamos aqui do tabernáculo, que simboliza o santuário, mas muitas das vezes aqui
nesta lição número 13, vamos nos focar muito mais sobre a sétima festa. Que essa festa não só tipifica o tempo do fim e também houve o seu cumprimento, não é, de algumas formas no ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. Por essa razão que quando nós vamos para o livro de Hebreus, não é, 6, 7, aqui encontramos vários aspectos a falar sobre o santuário. Então, esta lição, não é, chegou numa boa hora, de alguma forma finaliza 13ª lição do estudo da escola sabática, que fala sobre o tabernáculo. Veja que aí logo na introdução o autor diz uma coisa interessante. Diz que a principal tarefa do povo de Deus no Antigo Testamento, assim como hoje para nós, era viver um relacionamento profundo com o Senhor, adorá-lo e servi-lo, além de apresentar a imagem correta de Deus às outras nações. Então, esta é a missão que Deus nos concede nos dias atuais, para que nós possamos levar em vante aquilo que é o caráter dele para todas as nações. Não sabemos se o irmão Oscar gostaria de dar um acréscimo. Exatamente. Em princípio, temos que perceber que sempre foi a intenção de Deus habitar no meio do seu povo. Então, nós temos aqui um tipo de tabernáculo, quando então Deus diz a Moisés para que possa construir esse tabernáculo ou santuário, para que ele possa habitar no meio do povo. Mas logo no princípio, na semana de criação, quando Deus faz todas as coisas visíveis e planta um jardim, o Éden, e coloca ali o homem que ele fez segundo a sua imagem e semelhança. Qual era a intenção de Deus? Era habitar também com os nossos pais aonde? No Éden. Porque esta sempre foi a preocupação do nosso Criador. Ele estar conosco, termos um relacionamento profundo com Ele, reconhecendo que nós somos criaturas e Ele é o nosso Criador. Então, nesta jornada da saída do Egito, com o intuito de Deus levar este povo até Canaã, terrena, também Deus tinha o desejo de estar ali com eles. Mas como é que Deus estava antes dele dizer ao Moisés para que construísse esse santuário? Ele se manifestava através da nuvem, que cobria eles daquele calor intenso do deserto. E nas noites, pelo frio, também se manifestava Deus através daquela coluna de fogo, para dizer que Deus sempre tem a preocupação de estar conosco. Porque além de Ele ter nos feito segundo a sua imagem e semelhança, Ele é nosso Criador, é nosso mantenedor, Ele é o nosso Salvador. Então, as lições importantes deste trimestre é que Deus libertou o povo, Ele é Salvador. Mas também Ele manteve o povo durante 40 anos, alimentando eles através de maná. Mas também Ele quer construir este relacionamento conosco, contínuo. Por isso Ele diz que me fará um santuário para que eu habite no meio deles. Na revista Sinais dos Tempos, de 1900, é dito que o tabernáculo era um tipo da igreja cristã. A igreja na terra, composta daqueles que são fiéis e leais a Deus, é o verdadeiro tabernáculo, onde o Redentor é o ministro. Deus e não o homem erigiu esse tabernáculo sobre uma plataforma alta e elevada. Esse tabernáculo é o corpo de Cristo, a igreja norte, sul, leste, oeste. Então nós temos aqui a relação do tabernáculo, mas também temos que saber que hoje nós somos o tabernáculo. Nós somos o santuário de Deus, porque Deus deseja habitar em nós, assim como fê-lo em forma de tipo, dizendo a Moisés que construa um santuário para que eu habite no meio de vós. É muito importante um Deus que é Criador, e nós como criaturas, Ele quer de facto habitar no nosso meio, habitar em nós. Vejamos que algo interessante que o apóstolo João diz, quando nós vamos ler o capítulo 1 do livro de João, vamos encontrar algo muito interessante. É que se Deus disse a Moisés que construa o santuário para que eu habite no meio de vós, e aqui encontramos na introdução que o propósito é para adoração. Exato. Então significa que quando Deus se faz presente no meio de nós, só iremos adorá-lo quando nós o conhecemos e reconhecemos que Ele está na nossa presença e que Ele é o nosso Deus. Mas muitas das vezes o que acontece é que não conseguimos reconhecer a presença de Deus no nosso meio. Por isso que João, logo no versículo 1 do capítulo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus. E agora, o verbo era Deus. O verbo era Deus. No versículo 10, diz que o verbo estava no mundo. Exato. E esse foi feito por meio dele.
mas o mundo não o reconheceu. E ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Será que hoje em dia, se nós somos o templo de Deus, ele quer habitar em nós? Será que nós o reconhecemos ao ponto de permitir com que ele habite em nós? Existem várias formas que nós podemos analisar a sua questão de uma forma profunda. Porque quando nós vamos para o livro de 1 de Coríntios, capítulos 3, aqui encontramos alguma passagem que fala que, na verdade, nós, como santuário de Deus, o que nós devemos fazer? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é o quê? É sagrado. Amém. Olha só, existe a forma, aqui só se fala do quê? De nós, que o nosso corpo é o santuário do quê? De Deus. Então, deve saber o que nós nutrimos o nosso corpo, deixa a Deus desagradado, não é, com aquilo que nós consumimos. Não é? E não só, quando nós vamos para também o livro de 1 de Coríntios, capítulos 10, versículos 31, nos diz o seguinte: assim quer que vocês comam, quer que bebam, quer que façam qualquer outra coisa, façam tudo para o quê? Para a glória de quem? De Deus. Olha só, aqui encontramos a interligação que existe entre 1 de Coríntios 3 com 1 de Coríntios 10, não é? Porque todos esses dois versos falam sobre o quê? Fala do nosso corpo, aquilo que nós ingerimos. Agora, Deus deu aquilo que é o ideal para o quê? Para o ser humano, não é? Que voltamos também para o quê? Para o Éden. Nós sabemos que no livro de Gênesis, capítulos 1, versículos 29, encontramos que Deus tem uma alimentação ideal para este homem. Agora, como nós estamos a caminho de Canaã celestial, não é necessário que nós nos alimentemos de tal forma que Deus alimentou o povo hebreu, assim que saiu de onde Egito para onde? Para a terra prometida. Deu aquilo que era o ideal. Mas o que aconteceu com o povo? Ele rejeitou aquilo que era o ideal para Deus e começaram a pedir aquilo que Deus não chegou de lhes dar. Então, por ira, o que Deus fez? Ele lhes deu, mas todos eles sucumbiram onde? No deserto. Existe algo ainda que podemos aqui observar. É que o ideal divino também foi rejeitado logo no princípio no Éden. Exatamente. Deus, ao fazer o jardim do Éden, era o paraíso, era o tabernáculo de Deus, em que ele queria estar ali com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas vejam que Deus havia dito que de tudo podeis comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, disto não comereis. Em outras palavras, isto não é comida. Eu já vos dei comida. Então, aquilo que era o plano original de Deus para o homem, estava também no Éden. O homem não continuou naquilo que eram os ditames do Senhor. Foi comer exatamente aquilo que Deus disse não. Então, aqui nós vemos que eles foram expulsos do santuário, do tabernáculo que era o Éden. Mas também quando comeram daquilo que não era comida, o que aconteceu? Eles arruinaram o seu templo, que era o corpo, o santuário do Espírito Santo. Logo eles perceberam que estavam nus. Por isso, o autor, nesta lição ainda aqui de introdução, há uma pergunta: onde você está? Esta foi a pergunta que Deus fez quando Adão e Eva caíram no pecado. Não porque não sabia onde está. Não porque não sabia. Deus é onipresente. Ele vê. Mas, entretanto, porque eles esconderam-se. Deus questionou: onde tu estás? Mostrando que a intenção de Deus é sempre procurar o homem. Porque Deus deseja ficar com o homem. Mas uma vez que este homem pecou, ele violou a lei da saúde. Falo dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. A glória que nos cobria saiu deles. É o mesmo que nós encontramos em Coríntios, que o irmão Rogério estava fazendo referência. Todo aquele que destruir o santuário de Deus, que é o nosso corpo, Deus também o destruirá. Mas Deus ele manifestou misericórdia, trazendo um cordeiro. Para dizer o que é, queridos irmãos? Enquanto temos nós a porta da graça aberta, precisamos respeitar os ditames de Deus, seguir os seus mandamentos. Se nós somos o santuário de Deus, temos que seguir a recomendação de Deus dada ao apóstolo Paulo. Quer comais, quer bebais, façai tudo para a honra e glória de Deus. Existe algo muito fundamental que Ellen White nos fala sobre o fato de Adão e Eva terem comido daquela árvore. Elas envolveram-se em vestes de ignorância. Aquele Deus de amor que eles participavam com ele, juntamente com os anjos, lhes falavam das maravilhas de Deus, uma vez que eles caíram em pecado, começaram a esconder desse mesmo Deus. O que significa? Quando Deus diz que e me fará um santuário para que eu habite no meio deles, é porque Deus quer ser conhecido pelo seu povo. Deus quer um relacionamento prático
com o seu povo. Assim nos diz a serva do Senhor. Se Adão e Eva nunca tivessem desobedecido ao Criador, eles teriam permanecido no caminho da perfeita justiça e poderiam conhecer e compreender a Deus. Mas, quando ouviram a voz do tentador e pecaram contra Deus, a luz das vestes da inocência celestial se afastou deles. E, separados das vestes da inocência, eles se envolveram nos mantos escuros da ignorância de Deus. A luz clara e perfeita que até então os cercara havia iluminado tudo de que se aproximavam. Mas, privados dessa luz celestial, os descendentes de Adão não podiam mais reconhecer o caráter de Deus em suas obras criadas. Por isso Deus, quando diz que Ele quer habitar no meio de nós, é para novamente reconhecermos a Ele como Criador. Por isso Salmos disse lá, o teu caminho, Deus, encontra-se no santuário. Que Deus é maior que o nosso Deus. Então, se nós queremos reconhecer a Deus como nosso Deus, nós, como criaturas, restaurando a imagem que foi perdida no Éden, temos que acompanhar Jesus Cristo pela fé no santuário. É interessante que quando olhamos para esse exemplo de Gênesis, de Adão e Eva que se trouxe, vamos ver aquilo que o pecado faz com as pessoas. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos faz sentir medo de Deus, porque distorce aquilo que é o caráter de Deus na nossa visão. Nós vamos ver um Deus vingador que vem para nos punir, nos destruir. Mas quando Deus pergunta a Adão, onde você está? Ele sabendo onde ele está, Deus nos chama a um arrependimento. Exatamente. Porque Adão sempre vivia na presença de Deus. Mas ao pecar, porque ele foi, diríamos que profanou algum utensílio sagrado, porque Deus fez tudo perfeito. Inclusive a própria árvore, o conhecimento do bem e do mal. Era uma árvore perfeita. Que Deus havia feito o jardim do Éden. Não, ele foi pegar aquilo que Deus disse que não devia pegar, ou seja, usou aquilo que Deus disse que não devia usar, ou seja, profanou algum utensílio dentro daquilo que era o tabernáculo ali no Éden. Então, isso causou com que ele pudesse pagar pelas consequências dos seus atos. Mas a Bíblia nos dá esperança quando Deus questiona onde você está. Porque está nos chamar a um arrependimento. Adão devia refletir. Por que Deus está me perguntar onde eu estou? Se ele já sabe onde eu estou. Mas está te chamar ao arrependimento. Então, uma das coisas que precisamos mesmo é purificarmos o nosso tabernáculo hoje, que é o nosso corpo. Porque uma das coisas que Deus pretende fazer, porque se o propósito é adoração, temos que compreender, se estamos em Gênesis, temos que compreender que existe um sinal que Deus coloca naqueles que conseguem o reconhecer no meio deles, que é o sábado. Não é? Que é o sábado. Quando lemos aí o Ezequiel, capítulo 20, eu só vou ler o versículo 12. Para quem nos acompanha, pode ler o versículo 12, assim como o versículo 20. Aí diz que também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. No verso 20 diz que para que soubessem que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não, a forma de reconhecer a presença de Deus é através de recebermos o sábado. O que o sábado tem de importante para o tempo de fé em que nós vivemos? Muito bem. Na verdade, o sábado, assim como o domingo, é o ponto de litígio entre o verdadeiro adorador e o falso adorador. Não é? Aqui encontramos que o sábado é o sinal de quê? De Deus. Exatamente. Não é? Sempre, eu não posso, por exemplo, tentar falsificar uma nota de 30 meticais. Porque essa nota não existe. Não é? Eu tenho que falsificar uma nota que existe. Por exemplo, 20 meticais eu posso falsificar. Então, o que aconteceu com o próprio Satanás? Ele falsificou um dia de adoração semelhante ao quê? Ao próprio dia, que é o domingo, neste caso. Agora, quando nós falamos do sábado, existe aquilo que se chama, como posso dizer, muitas pessoas acabam, como muitos vão para a igreja ao domingo, eu também vou fazer o quê? Vou adorar o dia no domingo. Mas, enquanto que a Bíblia nos diz algo contrário sobre o quê? Sobre a própria adoração, porque também
os 10 mandamentos mostram o caráter de quem? De Deus. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 5:17, o próprio Jesus Cristo diz que ele não veio aqui abolir o quê? Abolir a lei e os profetas, mas ele veio fazer o quê? Veio cumprir. Agora, eu vos pergunto, queridos irmãos, será que esta lei de Deus só passou a existir no tempo em que o próprio Deus cria Adão e Eva, ou já existia antes da criação de Adão e Eva? Nós percebemos que esta lei já existia. Exato. Por quê? Porque existe um erro entre mundos, em que, na verdade, esta lei foi dada no Monte de Sinai com Moisés. Então, esta lei é dos judeus, enquanto não. Quando eu vou, por exemplo, para o livro de Ezequiel, capítulos 28, aqui é uma mensagem, na verdade, do próprio Satanás, não é, que vai ser uma simbologia do rei do Tiro. Versículos 11, vou seguir mais em frente, diz o seguinte: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berílio, onix e jaspe, safira e esmeralda. Seus engastes e guardiões eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de quem? Deus, e caminhava sempre às pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Como é que se achou a maldade em o próprio Satanás? Então, se achou maldade nele, é que já existia uma lei. O que diz aqui o Espírito de Profecia, não é? Quando nós falamos da lei que já existia antes, aqui diz o seguinte: quando nós falamos do Cristo em seu santuário, capítulos 2, quando nós falamos do caráter sagrado da lei de Deus, diz o seguinte: o sacrifício era exigido por sua transgressão revelada a Adão e Eva. O caráter sagrado da lei de Deus, e viram como nunca antes o fizeram, a culpabilidade do pecado e seus funestos resultados. Diz o seguinte aqui: a lei de Deus já existia antes que o homem fosse criado. Os anjos eram governados por ela. Satanás caiu porque transgrediu os princípios do governo de Deus. Depois que Adão e Eva foram criados, Deus lhe fez conhecida a sua lei. Ela foi escrita, então, mais repetida a eles por Jeová. Então, aqui já se percebe que esta lei não foi dada com Moisés no Decálogo, mas sim, Deus já tinha dado a lei aonde? Lá no céu, porque esta lei era o governo de Deus. Mas depois deu Adão e Eva, e depois também passou a existir até os dias de hoje. Não é à toa que o sábado que estamos a falar aqui começa dizendo: lembra-te. Exatamente. É possível lembrar de algo que você nunca ouviu antes? Claramente que não. Agora, irmãos, de que forma o sábado aponta para a mesma direção, ou seja, aponta para Deus na nossa vida, na nossa presença? Primeiro temos que perceber algo muito fundamental. Quando nós vamos para o livro de Pedro, vai nos dizer que toda a escritura é devidamente inspirada e Deus foi usando profetas. Mediante o seu Santo Espírito, então eles escreveram, porque nenhuma parte da profecia é de particular interpretação. Mas os homens santos de Deus falaram ouvidos pelo Espírito Santo. Entretanto, concernente à lei de Deus, onde nós encontramos o quarto mandamento, que é o sábado, Deus não inspirou nenhum profeta. Ele mesmo escreveu com seu próprio dedo, porque isso tem a ver com seu caráter. Então, se Deus é eterno e a lei revela o seu caráter, a lei é eterna. A lei existiu, existe e existirá em todos os séculos, porque revela o caráter de quem? De Deus. Então, esta lei nos aproxima para Deus, porque quando a lei foi transcrita para as tábuas, ela vai revelar o amor que nós devemos ter para com o nosso Deus, no sentido vertical e no sentido horizontal para com o nosso próximo. Então, o sábado aponta verdadeiramente aquele que nos fez, porque o sábado carrega os emblemas mostrando que Deus é criador, Ele criou os céus, a terra, o mar, todas as fontes das águas, e acima de tudo Ele quer nos abençoar. Veja que em Gênesis capítulo 2, a partir dos versos 1 até 3, aqui é mencionado que tendo Deus feito todas as coisas, no sétimo dia Ele descansou. Veja que Moisés não diz qual é o sétimo dia. Ele apenas diz que no sétimo dia
descansou. Mas quando vai no decálogo, que é na lei de Deus, ele já diz que o 7º dia é o sábado. Mas porque Deus conhece as épocas e os tempos, que diz o futuro antes que ele mesmo chegue, ele começa o mandamento de Deus dizendo, lembra-te. Por causa dessa amnésia generalizada. As pessoas violam a lei de Deus, mas há uma oportunidade que eles um dia saberão. Você diz, lembra-te do dia de sábado. Por que deve lembrar? Porque isto outrora foi dito pelos profetas. E nos últimos dias falou-nos através de quem? Do Filho, que é Jesus Cristo. O que Jesus Cristo guardou? O sábado ou o domingo? Sábado. Lucas capítulo 4, verso 16 nos diz claramente que Jesus Cristo, ele ia à sinagoga nos dias de sábado. Agora, existe algo muito fundamental que eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos a respeito de sábado. Foi um milagre de Deus a preservação do sábado. Já no deserto, os homens imbuídos por Satanás quiseram banir o sábado. É Mateus capítulo 5 que o irmão Rogério aqui citou. O mesmo espírito de Satanás imbuiu os homens no tempo de Cristo a banirem o sábado. Por isso ali Cristo respondeu, não penseis que vim anular a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas vim para cumprir. Então, mostrando que sempre Satanás quis apagar da história e da memória dos homens a guarda do sábado. Por que razão? É um dos mandamentos que nos apresenta Jesus Cristo como Criador. E nós temos que guardar o nosso Deus. Por isso, como Adventista 7º dia, temos uma mensagem característica para o tempo do fim, que são as 3 mensagens angélicas. De forma especial, a primeira mensagem angélica nos aponta para a lei de Deus e, de forma específica, o sábado. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Temos que, de fato, obedecer a Deus. Agora, se nós, Adventistas 7º dia, e a humanidade, conseguíssemos guardar o sábado como Deus recomenda, não existiria nenhum ateu. Porque Satanás, através da teoria da evolução, o objetivo principal é apagar da história e da mente dos homens Deus como Criador. Mas a evidência que nós temos e a certeza que nós temos de que estamos a adorar o verdadeiro Deus é a referência que o irmão Cipriano estava aqui a fazer antes. Ezequiel 20:20. E também lhes dei os meus sábados para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, se eu quero ter a certeza absoluta de que estou adorando um Deus verdadeiro, que fez todas as coisas, o sábado me aponta para esse Deus. Mas no domingo já não. E algo muito especial, o sábado é o único dia da semana com nome. O resto dos dias não tem nome. Simplesmente o sábado é que tem as insígnias divinas. É o único dia com nome. Mostrando que é uma grande bênção guardar o dia do Senhor. Muito bem. Eu também gostaria de acrescentar aqui, quando eu vou para o livro de Êxodo, que aqui a lição nos coloca, logo nos primeiros capítulos, aqui encontra-se depois, começa-se com o trabalho do quê? Da construção do santuário, não é? Estamos a dizer o seguinte, em que eles estavam a trabalhar, mas Deus continua dando o quê? Advertência a quem? A este povo. Exatamente. Que fez, embora que vocês trabalhem em 6 dias, mas no 7º dia vocês devem fazer? Devem descansar. Porque aquele que acender o fogo no dia do sábado, essa pessoa será o quê? Será extirpada, não é? Será morta. Mas Deus continua fazendo o quê? Lembrando este povo sobre a observância do corpo sábado. Quando nós vamos para o Isaías, capítulo 66, versículos 22 e 23, diz o seguinte: assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De lua nova e a outra lua, e de um sábado e a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim. Amém. E diz o Senhor. Aqui já nos mostra bem claro que na nova terra continuaremos a fazer o quê? Aguardar o dia que o Senhor escolheu para adoração e também dele santificou. E muitas das vezes nós perguntamos, será que os apóstolos guardavam o sábado? Porque muitos dizem que este sábado na verdade é para os judeus. Nem os apóstolos guardavam. Atos dos Apóstolos, capítulos 13, versículos 15. Aqui encontramos, vou começar do versículos 3 aqui, diz: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para a Pérsia, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram onde? Na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer:
Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, fale. Em que dia de semana? No dia do sábado. E também quando nós vamos para o versículo 42, diz o seguinte: quando Paulo e Bernabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Olha só, era a cultura dos apóstolos também congregarem no dia do sábado. Agora, queridos, por que às vezes nós queremos forçar um dia que nem é bíblico? Porque o dia bíblico, na verdade, é o sábado. Só que como acontece que muitos acabam adorando o dia no domingo, nós acabamos também entrando na onda. Então, os verdadeiros adoradores de Deus têm um sinal de quê? De Deus, que é o próprio sábado. Existe um ponto aí, existe um ponto que eu gostaria de referenciar na questão desta lição, o sábado do Senhor. Porque, como adventistas de sétimo dia, podemos ter a tendência de olhar como já guardamos o sábado e acharmos que está tudo em ordem aqui. Mas nós temos que lembrar muito bem o que é de facto a guarda do sábado. Como adventistas de sétimo dia, nós temos que perceber isso. Quando vamos ao Êxodo, capítulo 20, temos aqui os 10 mandamentos. A partir dos versos 8 a 11 é onde encontramos o quarto mandamento. Escutem, lembra do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o quê? É o sábado. É o sábado, o dia de quem? Senhor. Do Senhor teu Deus. Está claro até aqui. O sábado é o dia do Senhor. Ou seja, o nome que deve ser exaltado no dia de sábado é o nome de quem? Do Senhor, nosso Deus. É este nome que tem que estar na nota mais sonante. Então, o que significa? Como adventistas do sétimo dia, é um erro estabelecer um sábado como dia do ancião. Estabelecer um sábado como dia do pastor. Estabelecer um sábado como dia da criança. Porque o sábado é dia do Senhor. Ou seja, a palavra homenagem, vamos supor que é dia do pastor. Nós fazemos homenagem ao pastor. A palavra homenagem significa cultuar, reverenciar. Então, quando prestamos homenagens ao ancião, ao diácono ou ao pastor no dia do sábado, estamos assumindo que ele é o nosso Deus. Por isso aqui, quando diz que lembra do dia do sábado para o santificar, 6 dias, mas o sábado é o sábado do Senhor, teu Deus. Ou seja, significa que nós temos que ter a nossa mente virada a quem? A Cristo Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Por isso que mesmo aquele que for a pregar no púlpito no dia de sábado, a nota sonante que ele for apresentar é apresentar Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Mas quando nós temos programas que acontecem no dia do sábado, que acabam exaltando o ser humano devido às festividades que foram realizadas, estamos também violando o sábado. Porque deixa de ser o dia do Senhor, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa lição. É Ele que tem que ser reverenciado. É Ele que tem que ser homenageado. Assim nós guardaremos o sábado verdadeiramente. Vejam a gravidade disto. Em Ezequiel capítulo 58, aqui o profeta nos diz: clama em alta voz, não te detenhas, erga a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Este é um dos pecados. Quando transformamos o sábado num dia de festa que não tem a ver com a adoração verdadeira, genuína. Não quero entrar no mérito das outras situações, mas quantas vezes transformamos o sábado num programa que, na verdade, não está ligado a atividades solenes de adoração, no próprio sábado. Nós vemos, muitas das vezes, a tendência disso acontecer nas nossas igrejas locais. Estamos violando também o mandamento de Deus. Só que, neste capítulo também, é pronunciada uma bênção para aqueles que querem de verdade guardar o sábado verdadeiramente. O verso 13 e 14, ainda deste mesmo Isaías 58, é nos dito: se tu desviares o teu pé no dia de sábado, de fazeres o que gostas no meu santo dia, e chamares o sábado um deleite santo, honrado, e honrares, não fazendo os teus próprios caminhos, nem procurando teus propósitos e desejos, nem falando tuas próprias palavras, então tu te deleitarás do Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os lugares altos da terra, e te alimentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que é uma bênção especial quando nós guardamos o sábado. Porque como adventistas, temos a tendência de nós guardarmos o sábado e está tudo bem conosco. Mas, de verdade, podemos não estar a guardar o sábado verdadeiramente. E olha só, Deus vai requerer mais de nós do que os de fora. Exato. Não é os do mundo que não guardam o sábado. Porque nós tivemos mais luz relativamente aos outros. Exatamente.
Significa que às vezes nós podemos até ter boas intenções, mas nem tudo Deus aceita que seja feito no seu dia de adoração. E uma coisa que eu aprendi sobre a questão do dia de adoração, nós estamos a falar aqui do sábado, estamos a falar também do domingo, não sendo como dia de adoração de acordo com a vontade de Deus. Quando vamos para o livro de Isaías, no capítulo 46, encontramos uma coisa muito interessante para podermos fazer uma aplicação sobre essa questão de dias de adoração. No Isaías 46, no versículo 9, diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Verso 10. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo, o meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. Deus diz que anuncia o fim desde o princípio. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, principalmente sobre essa questão de domingo e essa questão do sábado, bem dizia o irmão Oscar que o único dia que tem nome é o sábado na Bíblia. O domingo, o que é que nos revela o Gênesis quando fala de domingo? Fala da primeira obra que Deus efetuou. Ou seja, no primeiro dia da semana, que é o domingo, Deus fez um trabalho, o início do trabalho. Mas o sétimo dia nos revela outra coisa, a conclusão do trabalho. O que significa que esses 2 dias revelam aquilo que é a experiência cristã. Exatamente. O domingo revela o início da experiência cristã. Mas nós não buscamos o início da experiência cristã. O que nós desejamos é o fim dessa experiência cristã. Ou seja, quando Jesus Cristo vier nos levar. Por isso que o número 7 indica um número de perfeição. E quando nós olhamos para a Bíblia, no seu todo, vamos ver que está lá o número 7, nos mostrando que o 7 é a conclusão das coisas de acordo com a vontade de Deus. Então, querido irmão, é convidado a ter essa experiência de comunhão com Deus, que é uma experiência completa, através da guarda do seu santo sábado. Eu quero aproveitar só essa deixa, pelo fato do irmão Cipriano ter mencionado que o 7 é o número perfeito. Deus é criador. E, de facto, na obra da criação, ele deixa as suas impressões digitais. E essas impressões digitais estão lá o registro de 7. Como 7 representa a perfeição de Deus. Quando Deus criava todas as coisas, os anjos cantavam. Quantas notas musicais existem? 7. Isto não é coincidência. Mostra a assinatura de Deus no ato da criação. Quando Deus destruiu o povo antediluviano, fez um concerto com Noé, que jamais destruiu a terra com água. E Deus fez um concerto trazendo um arco-íris, trouxe ali as cores. Quantas cores existem no arco-íris? 7. A aliança de Deus mostrando. Fazendo essa aliança com o povo de Israel, eles dando também o sábado. Ele disse, no 7º dia descansareis. 6 dias parados. Então, não é coincidência, nós encontramos aqui 7, 7, 7. É porque Deus ele é perfeito. E nas suas obras ele deixa esta marca, essa impressão, essa marca digital. E nós sabemos que no 7º milênio descansaremos com o Senhor. Então aqui não há coincidências, mas sim revela-se o caráter de Deus e a perfeição das suas obras. Veja que nesse 7º milênio, quando todas as coisas estiverem terminadas, é-nos dito que o tabernáculo do Senhor estará diante dos homens. Amém. E nós vamos poder mergulhar mais nesse assunto mais em frente. Agora, quando entramos no capítulo 35 do livro de Êxodo, nós vamos ler o versículo 21 e 22 para podermos trazer alguns princípios da oferta que agrada ao Senhor. Porque Deus aqui chamou o povo para que trouxesse uma oferta para a construção desse tabernáculo. No versículo 21 diz o seguinte: e todo homem cujo coração moveu e todo aquele cujo espírito o motivou foram e levaram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda da revelação, para todo o seu serviço, para as vestes sagradas. Tanto homens como mulheres, todos os que tinham coração aberto foram levando broches, brincos, anéis, braceletes e tudo de ouro. E assim foram todos os que queriam fazer oferta de ouro ao Senhor. Que princípios podemos extrair de oferta que agrada a Deus? Hoje também precisamos erguer o templo, seja o nosso corpo,
mas também temos os templos, que são 4 paredes que precisamos para que as pessoas entrem e congreguem. Então, que princípios de oferta, de oferecer a Deus, podemos extrair deste evento que Deus chamou o seu povo para ofertar? Muito bem. Nós sabemos que a oferta é o ato também de adoração a Deus. Aqui, nós sabemos que a generosidade e a fidelidade são o que torna o nosso serviço aceitável a quem? A Deus. E Ele nos recompensa segundo que a sua também generosidade. Agora, nós sabemos que fidelidade e generosidade são itens que sempre andam o quê? Andam juntas, não é? Agora, tal como aconteceu com aquela viúva, quando nós vamos para o livro de Marcos, capítulos 12, versículos 41 e até 44, diz o seguinte: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para o quê? Para viver. Exatamente. Aqui encontramos o que? A generosidade e a fidelidade do quê? Desta viúva. É o que Deus nos chama, não é? A podermos contribuir. Muitas das vezes, nós vemos no ato da contribuição, alguém vai trazer uma nota bem alta para todos verem que na verdade Deus está a trazer, está aqui. Então, Deus em nenhum momento vai aceitar aquela oferta. Você até pode dar, até ir para casa orar, não é? Mas em nenhum momento Deus vai aceitar aquela oferta. Olha só, aquela mulher, Deus viu, não é? O que ela deu? Deu tudo o que ela possuía. Eu pergunto, Deus, Jesus Cristo, era o quê? Era homem. Mas como é que ele viu, não é, que aquela mulher deu tudo o que ela tinha? Tá percebendo? Aqui encontramos Deus homem e também Deus o quê? Deus divino, Jesus Cristo. Não é? Como ele sabe de tudo, ele viu que aquela mulher, na verdade, deu tudo que ela tinha. E também quando nós vamos para o Cristo no seu santuário, diz o seguinte aqui: enquanto a construção do santuário estava em andamento, o povo, velhos e jovens, homens, mulheres e crianças, continuam a trazer suas ofertas até que eles que tinham o seu cargo, o trabalho, acharam que tinham o suficiente, e mesmo mais do que se poderia usar. E Moisés fez com que se proclamasse por todo o acampamento: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para o quê? Para a oferta alçada do que do santuário. Assim o povo foi provido de quê? De trazer mais. Por quê? Porque eles deram, não é? Com alegria. É exatamente o que Deus requer de nós. Nós temos que dar com quem? Com alegria, não com insistência, porque em nenhum momento Deus vai aceitar essa oferta. É interessante que quando analisamos para o texto que lemos aqui de Mateus, principalmente no verso 44, parece que tem havido uma má compreensão desse texto. Exato. Onde alguns, quando vê alguém tira 5 meticais, dizem que essa pessoa não tirou nenhuma oferta a Deus. Mas quando nós olhamos aqui, será que o que sobrava daqueles fariseus, em termos de quantidade, era menor em relação ao que a viúva tirou? Claramente que não. Agora, o princípio aqui fundamental é dar de todo o coração. Conforme nós vimos aqui no livro de Êxodo, eles deram de todo o coração. Então, nós não podemos menosprezar a oferta em função de olharmos para questões quantitativas, não é? Se é muito dinheiro, é pouco dinheiro. O que importa é que seja de todo o coração. Era esse aspecto que eu queria ressalvar aí. E antes de entregar aqui, eu quero acreditar que o irmão Oscar aqui vai falar muito sobre este assunto e provavelmente ele vai trazer também a parte do Espírito, né? Do Espírito Santo. Eu queria ultimar só a minha fala aqui, que diz o seguinte, no mesmo capítulo 3, Cristo no seu santuário, diz o seguinte: as murmurações dos israelitas e as visitações dos juízos de Deus por causa de seus pecados estão registradas como advertência às gerações do quê? Posteriores. E sua devoção, zelo e liberdade são um exemplo digno de imitação. Todos os que amam o culto a Deus e prezam as bênçãos de sua santa presença manifestarão o mesmo espírito de sacrifício ao preparar-se
uma casa onde ele possa encontrar-se com eles. Desejarão trazer ao Senhor uma oferta do melhor que possuem. Uma casa construída para Deus não deve ser deixada em dívida, pois desta maneira ele é desonrado. Uma porção suficiente para realizar o trabalho deve ser dada livremente, a fim de que os operários digam: não tragam mais Antes ofertas. do próprio irmão Oscar responder, como ia fazer uma pergunta a ele, prefiro fazer a pergunta para quando ele responder também conseguir responder a esta pergunta. Nós vimos que eles trouxeram ofertas até o ponto de dizerem que já chega. Exato. Agora, aquela oferta, o propósito era para a construção do templo. Nós vamos ver que Deus faz um trabalho para os homens que irão construir o templo, que é capacitá-los. Quando lemos o versículo 30 de Êxodo 35, versículo 30 a 32, diz que depois dessas coisas, Moisés disse aos israelitas: o Senhor designou Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em todo o ofício, para criar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Então nós vimos aqui Deus, através do seu Santo Espírito, dando dons a esse homem, o Bezalel, para que ele pudesse erguer com perfeição o tabernáculo, tal como Moisés tinha sido mostrado. De que forma Deus hoje pode nos habilitar com esses dons, não é? Para que possamos trabalhar na sua obra. Exatamente. Eu vou responder a questão, mas iniciar com a intervenção dada aqui. A alusão desta mulher que foi dar a oferta, ela é registrada na Bíblia como a pobre, né? A pobre mulher. É interessante que ela deu de tudo que ela tinha. E este era um sábado muito especial, porque Cristo estava ali. Mas o que motivou ela a dar é porque ela tinha certeza do que ia ser feito com o dinheiro dela. É por isso que ela deu tudo que ela tinha. O que significa que o doador, ele tem que ter a certeza e a confiança de que o evangelho vai avançar. É por isso que ela deu. Ela deu de tudo porque cria de que aquilo ia fazer diferença. Mas veja que Cristo não chegou a elogiar aqueles que davam o que sobejavam. Porque para eles não havia nenhum sacrifício na tentativa de salvar o outro, de salvar um semelhante a ele, um pecador comum. Mas esta mulher deu na certeza de que aquilo ia poder suprir as necessidades das pessoas que talvez estavam no nível mais abaixo dela. Então é essa oferta que nós temos que dar. Uma oferta de puro coração, alegres. Agora, irmãos, aqui, se forem a ver, o autor diz que o povo estava doando com tanta alegria e generosidade, que Moisés foi informado, o povo traz muito do que é necessário, e Moisés mandou parar. Será que as nossas lideranças são capazes de dizer, não tragam mais nada? Surge aqui o equívoco, porque Moisés era um líder que sabia que o povo estava fazendo um sacrifício para erguer o tabernáculo. Quando ele viu que estava mesmo o material completo, ele viu que o povo não deverá se sacrificar naquela proporção inicial, mas que deveriam relaxar para que eles pudessem também levar a sua vida de forma a não um dia blasfemar o nome de Deus. Hoje nós temos líderes religiosos que quando vê o crente, é como Jesus Cristo disse aos discípulos, eis que os envio como o quê? Ovelhas aos lobos. O que os lobos querem? A gordura e a lã. Eles nunca se saciam com a gordura e a lã. Então, mesmo que o povo traga o mais que suficiente, não estão na hora de dizer, amigos, parem um bocadinho, porque é suficiente. Para dizer que esta oferta não agrada a Deus. Porque as pessoas entregam não do coração, mas porque há uma exigência ali imposta para o fazer. Agora, uma questão que o irmão Cipriano coloca. Estes homens eram dados habilidades para que pudessem servir na construção do templo. Vejam algo muito fundamental. Deus não permitiu que nenhum egípcio, mesmo que tivesse habilidades terríveis, reconhecidas no Egito, pudesse participar na construção do tabernáculo. Deus não permitiu. Para dizer o quê? Este trabalho é um trabalho solene, deve ser realizado por pessoas que se consagram a esta obra. Então Deus nos dá talentos, nos dá dons. Qual é o objetivo? Para que trabalhemos para Ele, para que possamos fazer a sua obra. É nesta senda que Deus chama homens a trabalharem através dos ministérios de sustento próprio. Homens que Deus dota a eles de conhecimentos práticos para que possam trabalhar erguendo o reino de Deus, mas também que podem trabalhar no ofício para alimentarem a pregação do Evangelho. Assim foi Paulo e os demais outros. Eu quero ler convosco aqui o que temos no livro
Ciência do bom viver. Estamos lendo a partir desta versão, História da Redenção. No capítulo 9, Ensinando e Curando, é-nos dito o seguinte: missionários de manutenção própria. Em muitos lugares podem trabalhar com êxito missionários de manutenção própria. Foi como tal o apóstolo Paulo trabalhou na disseminação do conhecimento de Cristo por todo o mundo. Enquanto ensinava diariamente o evangelho em grandes cidades da Ásia, da Europa, trabalhava em um ofício para se manter a si mesmo e os seus companheiros. Então, isto é muito importante para nós hoje. Aqueles que trabalham no ofício, recebendo de Deus um dom, um talento, melhor podem desempenhar esta obra trabalhando, ganhando algum sustento e aplicando na obra de Deus. É por isso que Deus nos dá diferentes dons, que é para trabalharmos para Ele. No livro de Romanos, capítulo 16, nos fala também aqui de pessoas que trabalharam assim como Paulo trabalhou. Romanos, capítulo 16, os versos 3 e 4. Irmão Rogério, pode ler para nós? 3 e 4 diz o seguinte: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Vejam, aqui é referenciado Áquila e Priscila. Este casal que trabalhava também na obra de sustento próprio. Quem dera dom e talentos a eles? É Deus. Reconhecendo este dom e talento que Deus lhes deu, eles puderam trabalhar na disseminação da palavra de Deus. Em Atos, capítulo 18, é-nos dito que Áquila e Priscila eram do ofício de quem? De Paulo. Por isso, quando chegaram ali e se encontraram, puderam estar juntos por várias vezes a trabalhar. Dizia Atos, capítulo 18, é-nos dito o seguinte, a partir do verso 1. Após estas coisas, partindo Paulo de Atenas, chegando a Corinto, e encontrando um certo judeu por nome Áquila, nascido em Ponto, recém-chegado da Itália, com sua mulher Priscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Veio até eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava porque tinham por ocupação fabricar tendas. Então estes receberam de Deus talentos, dons, para trabalhar na pregação do Evangelho. Assim como Deus no passado havia dado dons homens para que pudessem, através dessas habilidades de artes, poderem construir o quê? O tabernáculo de Deus. É interessante que os detalhes que eram exigidos para erguer este tabernáculo eram tão terríveis. Diz que não se viam marteladas. Diferentemente de quando Noé foi chamado a construir a arca. Porque Deus já destruiu o mundo com as águas. Mas na construção do tabernáculo não se viam martelos, porque tudo era feito em medidas. O que deveria se verter em bronze era vertido em bronze. As colunas eram encaixadas perfeitamente. As tábuas de cedro, de Líbano, da cássia, tudo era feito em detalhes. As cortinas feitas de púrpura também tinham bordados finíssimos, perfeitos, para dizer que essas pessoas tinham recebido de Deus talentos, artes magnificentes para poderem trabalhar no santuário. Para dizer que o santuário deveria ser algo que chama a atenção, porque ali Deus iria se manifestar. Deus ali queria habitar com o povo. Então é muito importante. No livro Recebereis Poder, para o mês de setembro, dia 29, é-nos dito que Áquila e Priscila trabalhavam no ministério de sustento próprio. Então os irmãos estão nos acompanhando. Talvez possam se perguntar, mas de onde é que vem isso do sustento próprio? A Bíblia, a Escritura e a Profecia clarificam claramente que todos nós somos chamados também, nesses dias, a fazermos uma obra leiga de sustento próprio. Se Deus nos deu o talento de cantar, podemos trabalhar para levar pessoas a Deus. Se Deus nos deu o talento de visitação ou de hospitalidade, podemos, através desse ministério, fazê-lo. Se Ele nos deu a capacidade de construção, podemos ajudar a construir ou erguer os templos do Senhor, para que muitos possam vir e adorar a Deus. Por isso, quando nós olhamos para a distribuição desses dons, uns foram chamados como profetas, outros como apóstolos. Nós depois focamos a outros como evangelistas. Amém. Não, os missionários de sustento próprio são evangelistas. E todo membro da igreja pode até ser chamado como profeta. Ele também deve ser um evangelista. Amém. Amém. Independentemente do dom que a pessoa tem na igreja, é chamado para a missão. Usar os seus recursos para a pregação do evangelho. Dizer que os ministérios, para quem costuma confundir isso, os ministérios de sustento próprio
não recebe desses recursos, Exatamente. porque eles trabalham, Exato. apenas canalizam os seus recursos para o avanço da obra. Da obra. Agora, os que recebem são que nem pastores, que trabalham a tempo inteiro. Tem que ser um missionário a tempo inteiro para que Exatamente. possa receber dessas ofertas e que recursos que eram canalizados. Exatamente. Agora, uma das coisas que eu tiro aqui é a questão do foco. Exato. Eles tinham um foco. Quando se requisitou os recursos para se cumprir a missão que eles tinham e viram que os recursos eram suficientes, disseram Abundantes. que deviam abrandar, Exato. para que mais tarde, havendo uma outra necessidade, uma outra Exatamente. missão, fossem solicitados a dar de todo o coração para o avanço Da da obra. obra. Então, são esses tipos de exemplos que nós precisamos nos dias atuais da nossa liderança, para que a obra do Senhor avance e que cada membro possa se envolver de todo o coração. Porque o tabernáculo foi erguido. Exato. E lá no tabernáculo nós vamos ver que existia muitas cerimônias, cujo objetivo era revelar aquilo que é o plano da salvação. Mas nós vamos tocar 2 serviços que ali eram apresentados. Temos o serviço diário e o serviço anual. Quando nós falamos de serviço diário, em que consistia o serviço diário? Servia para quê? Muito bem. Aí já entramos na composição, não é, do próprio tabernáculo. Nós sabemos que tem 2 compartimentos, que é o lugar santo e o lugar santíssimo, não é? O que acontece? O pecador, ele trazia o quê? Um cordeiro, não é? Isso, estou a dizer o seguinte, existiam 2 momentos para os sacrifícios, o momento da manhã e o momento da tarde, não é? Então, este pecador, ele trazia o quê? Um cordeiro. Esse cordeiro, muitas das vezes, era um cordeiro branco e sem mácula, não é? E esse pecador, ele colocava as suas mãos aonde? Na cabeça do cordeiro. Em outras palavras, ele transferia, não é? A sua culpa, os seus pecados para o quê? Para aquele cordeiro. E depois, com um cutelo, ele degolava aquele cordeiro. E depois o sangue era levado pelo sacerdote. Que esse sangue depois ia para onde? Para o lugar santo, onde aspergia, onde? No véu, não é? Aqui encontramos a justificação pela fé. Este pecador, ele tinha certeza que seus pecados foram o quê? Foram perdoados. E assim ia feliz para onde? Para casa. Estes serviços diários tipificaram a quem? Ao próprio Cristo. Era uma simbologia que representava o quê? Ao próprio Cristo, não é? Porque Jesus Cristo, ele também entrou no ano 31, onde no santuário, no lugar santo. Ele também estava lá a fazer o trabalho do quê? Do sacerdote, assim como acontecia nos tempos dos hebreus. Então, significa que, será que hoje, tendo eu pecado, ainda sou me permitido a ir sacrificar, colocar as minhas mãos numa ovelha? Claro que não. Claro que não. O que acontece? É preciso percebermos que, como dizia irmão Rogério, havia o sacrifício de manhã, havia o sacrifício da tarde. Quando Cristo estava na cruz sucumbindo, exatamente 15 horas, que era a hora do sacrifício da tarde. O animal, que era o cordeiro que deveria morrer naquele dia, porque o sacerdote estava no templo oferecendo o sacrifício da tarde. Quando Cristo morreu, rasgou-se o templo, o santuário de alto a baixo, e houve um tremor, fendeu o templo, caiu o cutelo da mão do sacerdote, o animal fugiu. Exatamente. Então, hoje, segundo Pedro, diz que nós somos nação santa, sacerdócio real. Então, que caiam os cutelos dos sacerdotes da mão e o animal fique livre. Porque assim aconteceu quando Cristo morreu. Rasgou o santuário. O livro de Hebreus diz que aquele véu, assim que era o corpo de Cristo, que foi rasgado, fazendo referência de Isaías, moído por causa das nossas transgressões. O João, que preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, quando Cristo desceu para iniciar o seu ministério, ali no Rio Jordão, quando ele o batizou, diz que este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Veja algo muito fundamental. O irmão Rogério aqui disse muito bem, nesta primeira sessão, a primeira fase, que era diária, o pecador deveria levar o animal para fazer o quê? O sacrifício. Isto era diário, todos os dias. Mas veja algo muito fundamental aqui. Enquanto ele fazia isto, quem havia cometido pecado não era o animal, é ele. Mas ele saía ali feliz de que foi perdoado. O livro de Hebreus, capítulo 9,
Diz que isto era apenas uma figura, era uma alegoria. Então aquela satisfação não estava completa. Até que o verdadeiro Cordeiro, que é Cristo, poderia então morrer. Então tudo aquilo eram sombras de algo maior. Ou seja, a morte dos animais tipificava Cristo. Aquela satisfação que o indivíduo tinha não era completa. Porque o verdadeiro Cordeiro não havia morrido. Por isso Paulo diz que as cerimônias eram feitas apenas de bebidas, comidas, e isso tudo não era nada até o tempo da reforma. Irmãos, eu quero que nós leiamos este texto, porque muitos aqui costumam a dizer que isto não é verdadeiro. Então, Hebreus capítulo 9, a partir dos versos 1, eles dizem o seguinte: ora, o primeiro pacto tinha também ordenanças no serviço divino e um santuário terrestre, porque o tabernáculo foi preparado, o primeiro no qual estava o candeeiro, a mesa e os pães da propiciação. Esse é chamado o santuário. E depois do segundo véu, vinha o tabernáculo chamado Santo dos Santos. Não sei se estamos juntos até aqui. E que tinha incensário de ouro. Ele vai fazendo aquela explicação. Mas vejam a partir dos versos 9. Que foi uma figura para o tempo então presente, no qual eram oferecidos tanto dons como sacrifícios que não poderiam aperfeiçoar o que realizava o serviço em relação à consciência, que consistia apenas em o quê? Comidas, bebidas e diversas ablações e ordenanças carnais impostas sobre eles até o tempo da reforma. Em outras Bíblias é dito até o tempo da correção. Significa que aquelas cerimônias que eram feitas anualmente, elas deveriam apontar a uma festa solene que viria quando Cristo morrer, para então cumprir-se aquilo que João disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só é o sangue de Cristo que nos lava. Hebreus diz que não é com sangue de bodes nem de touros, mas é o sangue do próprio Cordeiro que nos lava. Por isso lá em Apocalipse é nos dito: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Esses têm acesso à árvore da vida. Em outra versão diz que bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Então não é sangue de bodes que nos permite entrar no reino do Senhor. Agora, aqueles que querem continuar com essas solenidades, pegando cordeirinhos e erguendo ali um altar num cantinho da casa, numa varandinha, não estão aceitando que Cristo morreu uma vez por todas. Então ele nos lavou dos pecados uma vez. É interessante que quando nós olhamos para essa lição, fala da construção do tabernáculo. E nós já enfatizávamos no início que precisamos erguer um tabernáculo, que é o nosso corpo, né? Como o templo do Espírito Santo. Nós vamos ver que o tabernáculo tem 3 escadotes da salvação. Exatamente. Então, as nossas práticas, no momento em que nós vivemos, mostram em que degrau do escadote da salvação nos encontramos. Porque, por exemplo, se nós temos a justificação que está no pátio, temos a santificação no lugar santo e temos a glorificação no lugar santíssimo. Onde há sacrifício é no pátio. E Cristo, tendo morrido uma única vez, já não havia necessidade de haver mais sacrifício. Isso podemos ver no livro de Hebreus, capítulo 9, no versículo 26, diz que nesse caso seria necessário que ele sofresse muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Porque ao contrário dos sacerdotes que entravam no lugar santíssimo uma vez por ano, ele não entrou no sentido anualmente, uma vez por ano. Entrou uma única vez para realizar a obra de expiação. Amém. Então, quando nós continuamos no sacrifício, estamos a dizer que o Messias ainda não veio. Exatamente. Estamos à espera do Messias. É interessante porque o sumo sacerdote, ele entrava com sangue dos outros, que eram feitas as cerimônias diárias, era aspergido esse sangue coletado. E uma vez por ano ele adentrava para o lugar santíssimo. Cristo entrou com o seu próprio sangue, para dizer que ele é o verdadeiro sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para dizer que não existe nenhuma outra salvação senão através do sangue de Jesus, mostrando que aquela entrada de Jesus Cristo é a única garantia da nossa salvação. Devemos estar com ele pela fé, onde ele está. Nós não devemos estar no pátio, devemos estar com ele onde? No lugar santíssimo. Exatamente.
Olhamos aí para o Daniel capítulo 8, versículos 14, que diz que até 2.300 tardes de manhã o santuário será o quê? Seria purificado. Se nós estamos no lugar santíssimo, temos que saber o que acontecia, na verdade, com o sumo sacerdote no lugar santíssimo. Existiam 2 bodes. Não é? Um bode emissário e outro bode que tipificava, esse bode emissário podemos chamar de Azazel, e outro bode que tipificava o quê? O próprio Cristo. Lançava-se sorte desses 2 bodes, não é? Um dos bodes era o quê? Era degolado. Esse que representava o quê? A Cristo, não é? E este bode, o seu sangue, não é? Ia para onde? Ia para o lugar santíssimo. Olhamos, queridos irmãos, e este outro bode, o segundo neste caso, ele ia colocar de onde? No deserto, que tipo, o próprio Satanás, desculpa, ele colocou o deserto. Agora, assim, Jesus Cristo também entra no santuário celestial, como diz no Santo dos Santos, no dia 22 de outubro de 1844, onde ele inicia a obra de expiação dos nossos pecados, assim como acontecia também anualmente com o sumo sacerdote, que ali, não é, com o povo, eles deviam se humilhar, porque estava a decorrer o quê? O dia da expiação, à espera do quê? Do dia dos tabernáculos, nesse caso. Agora, nós também estamos diante do dia do quê? Da expiação, à espera da volta de Jesus Cristo, que é o dia dos tabernáculos. Então, qual deve ser a nossa atitude diante deste serviço, que aqui na Terra, no Santuário Terrestre, era um serviço anual, mas nós vimos que já no Santuário Celeste não é um serviço anual no sentido de entrada, porque desde que ele entrou até hoje ele está lá. Quando ele sair de lá, ele vem à Terra. Qual deve ser a atitude do povo diante do dia de expiação? Ou podemos detalhar mais, não é, sobre o que se faz no dia de expiação, mas o ponto central é mostrarmos a todos, não é, que nos acompanham, assim para nós, o que nós devemos fazer no dia de expiação em que nós vivemos. Esse é o ponto central. Vivemos nos dias típicos da expiação. Isso tem que ficar claro. Temos que afligir a nossa alma, viver um verdadeiro jejum, nos consagrarmos a Deus, a santificação diária, como eu dizia. Mas eu quero convidar os irmãos a lermos juntos o livro de Oséias, capítulo 8, versos 11. É-nos dito o seguinte: porque Efraim fez muitos altares para pecar. Esses altares serão para ele pecar. Eu escrevi a eles as grandezas coisas da minha lei, mas foram consideradas algo estranho. Eles sacrificam carne pelo sacrifício das minhas ofertas e a comem, mas o Senhor não aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e voltarão eles para o Egito. Está claro até aqui? Exatamente. Então, Deus chama o povo para se santificar nos dias da expiação. Mas as pessoas querem continuar a viver como se Cristo não tivesse entrado no lugar santíssimo. Em Apocalipse capítulo 11, é nos dito: e foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé disse: levanta-te e mete o templo de Deus, e o altar, e os que neles adoram. Mas o átrio que está fora do templo, deixa-o, não meças, porque foi dado aos gentios. O que significa? Cristo está no pátio? Não. Está no lugar santíssimo. Então, Cristo morreu onde? No pátio, que é aqui na terra. E no ano 31, ele foi para o lugar santo. E ali permaneceu até 22 de outubro de 1844. Passado, então, desta data, ele entrou ou adentrou para o lugar santíssimo para começar a obra da expiação. Então, como é que nós devemos viver? Devemos viver face a um Deus que está fazendo um trabalho de limpeza do povo de Israel. No livro Spalding Maguen, De Volta à Dieta Edênica, vegetais, frutas e grãos devem compor nossa alimentação. Nem um grama de carne deve entrar em nosso estômago. Comer carne não é natural. Devemos voltar ao propósito original de Deus na criação do homem. Então, nos dias da expiação, Deus pede uma santificação completa. Então, o povo, neste dia, não se bacanteava. Mas eles viviam sabendo que o sumo sacerdote que entrou no lugar santíssimo, em breve voltará. Para haver a festa dos tabernáculos, deveria haver aprovação. Caso alguém não tivesse vitória sobre o pecado, era extirpado do povo. O que significa, irmãos? Cristo está no lugar santíssimo. Se ele sair, porventura alguém não tiver confessado e abandonado o seu pecado, poderia ir à festa dos tabernáculos? Claro que não. Então, nós não vamos viver no céu eternamente. Teremos uma experiência de tabernáculos aonde? No céu. Não. No céu. 1000 anos. A Bíblia nos diz que eu vou para o céu preparar o quê? Moradas. O que são essas moradas?
São tendas, é um acampamento no céu durante 1000 anos. Onde que vai ser a terra como herança? É aqui. A terra renovada. Nós habitaremos aqui. Deus é que vai estender aqui o quê? A sua tenda conosco, a humanidade. Porque Ele deseja viver para todos sempre conosco. Vivendo 1000 anos. Mas nós no céu vamos à festa dos tabernáculos, que era a festa que seguia depois da festa da expiação. O homem também não foi feito para viver no céu. Exatamente. Os anjos é que vivem no céu. Amém. O homem foi feito para habitar a terra. Agora, uma das coisas que me chama a atenção ao analisarmos todos esses eventos é que Deus nos chama para entrarmos no lugar santíssimo pela fé, onde nós vamos ver que o que nos impede, ele não é que diz uma coisa interessante. A Bíblia diz que a porta que Deus abriu, ninguém mais pode fechar. O propósito do inimigo é fechar a porta que Deus abriu para abrir a porta que Deus fechou. Deus abriu a porta do santuário para que pudéssemos entrar pela fé. Amém. O inimigo busca fechar essa porta e levar as pessoas a voltarem. Ele prefere que fiquem no lugar santo ou voltem mesmo para o pátio. De preferência para o pátio. A maior parte do mundo dentro do cristianismo encontram-se no pátio. Exatamente. Mas onde o inimigo prende os adventistas do sétimo dia é no lugar santo. Exatamente. É ali onde a maior parte de Israel pereceu. O processo da santificação. Então, este é o propósito do inimigo. Agora, quando nós compreendemos na essência esse propósito, vamos ver que só na questão do Noé, quando Noé entrou na arca, os animais entraram na água, houve morte. Não houve morte. O que nos mostra que quando nós entrarmos no lugar santíssimo não há morte. Exatamente. O homem é restaurado aquilo que o Éden era antes do pecado. Amém. Ele convive em harmonia com os animais. Não há morte de nenhum animal, não há morte de nenhum homem. Então, este é o propósito de Deus quando Ele quer que nós construamos um templo, não é? Para que nos prepare para o maior tabernáculo que nós teremos durante os 1000 anos, assim como teremos aqui na Terra. Aqui na Terra não só viverão os homens, os animais irão existir aqui na Terra. Amém. Então, não haverá morte de nenhum animal, conforme já diz Isaías lá. É interessante isto, percebemos que onde Cristo ministra como sumo sacerdote, perante a Arca da Aliança. Exatamente. O que tem a Arca da Aliança? Os querubins, mostrando que quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim do Éden, para não terem mais acesso à árvore da vida e serem pecadores eternamente. Deus colocou querubins para os proteger, de não entrarem ali. Então, o povo do Advento está protegido por Deus e velado por este poder de Deus, através dos querubins. Não só, dentro da arca, o que nós temos ali? A tábua da aliança, os 10 mandamentos. Então, nós temos que uma luz brilhante foca exatamente aonde? No 4º mandamento, mostrando que o povo do Advento é um povo peculiar da parte de Deus. E pelo fato de guardar o sábado, este povo vai brilhar no tempo do fim. Quando a adoração do dia verdadeiro, que é o sábado do Senhor, e do sábado áspero, entrar em litígio. O povo de Deus vai brilhar, de acordo com Apocalipse capítulo 18. A terra vai ser iluminada com a glória de Deus, por causa desse mandamento que brilha no santuário celestial. Não só, tem um maná, que representava o quê? O tipo de alimentação que Deus deu ao povo quando lhes tirou da terra do pecado. Não, se nós já saímos da terra do Egito, da terra do pecado, temos que nos alimentar com maná. Esse foi o tipo que Cristo mostrou quando libertou o povo do Egito. Então, ali nós temos também o quê? Os testemunhos ao lado da arca, que é o espírito de profecia, que esse povo deve ter. E tem a vara de Arão que floresceu, mostrando que é uma eleição divina, mostrando que este é o meu povo, que deve conduzir a palavra de Deus até que as pessoas aceitem esta mensagem e venham o refrigério pela presença do Senhor. Entramos na lição da quarta-feira, que é a presença de Deus no tabernáculo. Nós precisamos da presença de Deus no tabernáculo, seja no templo erguido pelos homens, assim como no templo erguido pelo próprio Deus, que é nós. Deus é que nos criou. Agora, de que forma Deus pode se manifestar no nosso templo, que é o nosso corpo, nos dias atuais? Acho que essa é a parte também muito essencial. Um homem que não anda com Deus está perdido. E veja que a igreja no deserto, quem esteve em frente da igreja foi o próprio
Deus. E Moisés teve que implorar, quando ele pediu que Deus se mostrasse a sua glória, implorou que Deus fosse com ele. Então, de que forma nós podemos verificar isso no nosso dia a dia? Ok, nós podemos olhar na seguinte perspectiva. No tabernáculo, no santuário construído pelos homens, a presença de Deus era vista através do Shekinah, uma luz fulminante que era ali colocada. Mas nós sabemos que existiram aqueles que eram sacerdotes que falharam. A Bíblia nos diz que ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Mas nós vimos que os filhos de Arão, eles levaram fogo estranho, porque esperavam ver a manifestação da glória de Deus usando métodos totalmente errôneos. Então, se hoje nós sabemos que somos o santuário de Deus, como é que pode se manifestar esta glória em nós, como cristãos? Vejam algo muito fundamental. Nós devemos ter o cuidado e preservarmos as avenidas da alma. Se nós preservarmos as avenidas da alma, que são os 5 sentidos, podemos dar glórias a Deus com o nosso próprio corpo. Assim como Paulo escreveu, quer comais, quer bebais, passai tudo para a honra e glória de Deus. Se eu estou a ouvir uma música que ofende o Espírito Santo, posso dar honra a Deus? Posso sentir a presença de Deus manifesta em mim? Claro que não. Se os meus olhos contemplam a maldade constantemente, posso eu estar a revelar a presença de Deus, a glória de Deus? Claro que não. Então nós temos que nos purificar e cuidar dos nossos 5 sentidos, as avenidas da alma. Assim como Deus se manifestava através daquele fogo, tipo Shekinah, nós podemos sentir a presença de Deus, pessoas julgando para nós dizer, esses de facto estão com Cristo. Exatamente. Bom, e falando nisso, depois me recordei daquilo que aconteceu com o Pedro, não é? Quando ele negou a Jesus. Uma mulher perguntou a Pedro, você é um deles? Você é um deles, você? Sim. Será que aquela mulher conhecia o Pedro? Sabem, queridos, quando Deus aperfeiçoa o caráter de alguém, a pessoa acaba se assemelhando ao caráter de Cristo. Pedro, em nenhum momento, ia fugir, porque ele estava sendo aperfeiçoado do quê? O seu caráter. O caráter dele. Então, é desta forma que também nós podemos ver a glória de Deus implantada onde? Em nós. Tal como aconteceu com quem? Com o apóstolo João, não é? Todas as pessoas que viam João pensavam que era o quê? Era Jesus Cristo. Por quê? Porque o apóstolo João já tinha uma semelhança do caráter de quê? De Cristo. É basicamente isso que vai acontecer no tempo do fim. Aqueles verdadeiros adoradores de Cristo vão almejar ou vão ter o caráter de quem? De Cristo. Não é nesses últimos dias. Quando nós falamos de vitória sobre o pecado, é que em sentido afinal? É porque esses aqui que são guardadores da lei de Deus já terão vencido o pecado. E automaticamente o caráter deles vai se assemelhar ao caráter de quê? Ao caráter de Cristo. Não é? Aqui na terra tem pessoas que já venceram o pecado. Em nenhum momento eles vivem com pecados conhecidos. Eles, de alguma forma, confessam todos os dias os seus pecados. Agora, querido irmão, assim como Jesus, que é o nosso modelo, ele venceu o pecado, viveu aqui na terra sem pecado. Nós também podemos viver aqui na terra sem pecado. Deixa eu acrescentar um ponto. No livro 20 Finais, do capítulo 20, a herança dos santos, é-nos dito, quem deseja ser santo no céu, precisa ser santo primeiro da terra. Os traços de caráter cultivados na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Sairemos da sepultura com as mesmas características que manifestamos em nosso lar e na sociedade. Jesus não mudará nosso caráter em sua vida. A obra de transformação tem que ser realizada agora. Nossa vida diária está determinando nosso destino. Precisamos nos arrepender dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter harmonioso neste período de prova, a fim que sejamos habilitados para as maçãs do alto. Então nós temos que ter vitória sobre o pecado agora. Para manifestar a glória de Deus, nós precisamos também olhar Cristo, permitir que Cristo viva em nós. Quando Moisés foi ter com Deus, ele viu a glória de Deus. Os que esperavam do povo de Israel, quando viram Moisés descer, viram Moisés também com glória. Para dizer que se temos contato com Deus, também seremos irradiados da sua glória. Mas para isso temos que ter o quê? Um relacionamento com Deus. Temos que passar tempo de qualidade com Deus. Na verdade, nós precisamos conhecer a esse Deus que nós adoramos. Amém. Moisés, ele clama a Deus que lhe mostre os seus caminhos para que ele conheça a Deus. Mas é o mesmo Moisés que teve um relacionamento com Deus no passado. Deus usou, libertou o povo. Mas nós vemos que quanto mais nos aproximamos de Deus, nós descobrimos que o Deus que nós adoramos
é um Deus incrível que até agora nós não conhecemos praticamente nada. E a vontade é muito maior de querer conhecer. O que significa que nós estabelecemos uma relação íntima com o nosso Deus, de tal forma que possamos aprender cada vez mais. E se Moisés voltou refletindo a glória de Deus, a Bíblia diz que nem o próprio Moisés sabia que a sua pele e a sua brilhar. Só aqueles que olhavam para ele já que perceberam isso. O que é que isso nos ensina? É que pela contemplação somos transformados. Amém. Moisés contemplou o caráter de Deus. Amém. E o caráter de Deus transformou a este Moisés. Então, hoje somos convidados a contemplar o caráter de Deus para que possa nos transformar. Se nós formos transformados pelo caráter de Deus, aí virá a vitória sobre o pecado. E estaremos sempre na presença de Deus. Porque Isaías diz que são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Deus nos ama, mas Ele odeia o nosso pecado. E por ocasião da vinda de Jesus Cristo, da manifestação de Deus aqui na Terra, Ele vem para destruir o pecado. Por isso que em Gênesis o casal caiu. Mas aqui em Apocalipse 21, ele diz que ao que vencer, darei de comer da árvore da vida. Onde é que estava essa árvore? Estava lá no jardim do Éden. Então, Deus quer que nós possamos ter vitória sobre o pecado para podermos viver diante da sua presença e refletirmos aquilo que é a sua glória. Existe um ponto que eu gostaria de clarificar, talvez os irmãos estão nos acompanhando, porque podem chegar a conclusões que nós não chegamos a dizer. A vitória sobre o pecado, na perspectiva do homem, é que nós devemos ter o caráter de Cristo. Cristo nunca pecou. E se nós temos que vencer o pecado, não será pela nossa própria força, mas por Cristo viver em nós. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, vemos quanto sujos, quanto pequenos, quanto imundos nós somos. Por isso começamos a odiar o que? O pecado. Ou seja, existem coisas que na nossa vista ainda não é nada. Não parece ofensivo a Deus. Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, vemos que até as coisas mais ínfimas, Cristo nos revela que nós estamos em pecado. Aí nós fazemos o quê? Clamamos dia e noite, buscamos a Deus fervorosamente, daí que temos a maior necessidade para este tempo. Que o indivíduo e como igreja precisam receber é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos revela o pecado, que nos convence do pecado e nos faz ir a Cristo. Então, se nós não buscarmos o Espírito Santo, até pecados gigantescos nós não conseguiremos ver. Mas quando nos aproximamos cada vez mais de Deus, pedimos a Ele a revelação do seu caráter em nós, e pela operação do Espírito Santo, nós vemos que precisamos clamar a Deus diariamente. Perdão, perdão, perdão. Assim nós estamos crescendo em Cristo para ter a sua forma perfeita e termos o seu caráter. 1 João 2, de 3 a 4, diz que nós conhecemos a Deus quando nós guardamos os seus mandamentos. Amém. Aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. A Bíblia define o pecado como a transgressão da lei de Deus. Infelizmente, na igreja de Deus hoje há muitos mentirosos que andam por aí. Por que são mentirosos? Porque são aqueles que afirmam que é impossível o homem obter a vitória sobre o pecado. Eles ignoram o trabalho de expiação que Jesus Cristo faz. Eles ignoram o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Veja que no grande conflito, Ellen White diz uma coisa muito interessante, por ocasião do tempo de angústia. Diz que o povo de Deus vai ter que viver, não é? Sem nenhum intercessor. Quem experimentou isso aí na vida foi Jesus Cristo. Amém. Porque Jesus Cristo, sendo o nosso intercessor, quando esteve aqui na terra, não é? E levou os nossos pecados sobre ele, morreu na cruz. Ele não tinha nenhum mediador entre Deus, o Pai, e ele. Estão a perceber, irmãos? Agora, nós hoje somos chamados, atenção, de que o Espírito Santo irá retirar-se desta terra. E nós vamos ter que viver diante de um Deus Santo, sem nenhum mediador entre nós. O Espírito Santo retira-se, Jesus Cristo sai do lugar santíssimo, volta para nos buscar. Se nós continuarmos a pecar, quem vai expiar os nossos pecados no lugar santíssimo? E não haverá diferença entre os dois grupos. Exato. Porque tanto aqueles que serão destruídos, é porque os seus pecados não foram expiados. Se nós não pecarmos por ocasião da volta de Jesus Cristo, quem vai expiar os nossos pecados? Então todo mundo seria destruído. Mas pela graça de Deus, querido irmão, querida irmã que nos acompanha,
É possível sim o ladrão deixar de roubar. Exatamente. Desde o momento que se entregue a Deus, e Deus tem todo o poder para capacitar essa pessoa para viver de acordo com a sua vontade. Muito bem. Eu queria atacar, como já estamos na lição da quinta-feira, né? Quero atacar muito mais sobre Jesus fez sua tenda com a humanidade. Exatamente. Nessa lição aqui, tem alguns aspectos a dar no que diz respeito ao Espírito de Profecia, que diz o seguinte, que Cristo viera no tempo exato e da maneira predita na profecia. O testemunho das Escrituras fora cumprido em todos os detalhes de seu ministério. Pregará ele a mensagem da salvação e sua palavra era com autoridade. O coração de seus ouvintes havia testemunhado ser ela do céu. A palavra e o Espírito de Deus atestavam a missão divina do quê? Do Filho. Isso encontramos no Cristo em seu Sertuário, capítulo 6. Queridos irmãos, a lição já nos mostra que, na verdade, Jesus Cristo veio na plenitude do quê? Dos tempos. No tempo certo, ele veio e morreu no tempo também certo. Tudo isso é descrito aqui na própria Bíblia. E não só, o que nós devemos fazer nos dias de hoje? Assim como Cristo é testemunhado nas Escrituras Sagradas, nós também temos que testemunhar o que? A volta ou a segunda volta de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo nos diz de João capítulo 14? Não se turbe que o vosso coração, quer de Deus, quer também de mim. Na casa do meu Pai o que? Há muitas moradas. Até nos diz que Ele voltará a nos levar para onde Ele estiver, nós também o que? Estejamos. Agora, no capítulo 42 do grande conflito, nos mostra aqui a segunda parte do quê? Da própria lição. Aqui no capítulo 42 do grande conflito, nos mostra o final glorioso e Jesus Cristo eliminar todo o quê? Todo o pecado. Diz o seguinte, o terrível espetáculo aparece exatamente como foi. Satanás, seus anjos e súditos não têm poder para se desviarem do quadro que é a sua própria obra. Cada ator relembra a parte que desempenhou. Herodes matando os inocentes crianças de Belém, a fim de que pudesse destruir o rei de Israel. A vil Herodias, sobre cuja alma criminosa repousa o sangue de João Batista. O fraco Pilatos, sobreviviente às circunstâncias, os soldados zombadores, os sacerdotes e príncipes, e a multidão furiosa que clamou: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Todos contemplam a enormidade de seu crime. Em vão procuram ocultar-se da majestade divina de seu rosto, mais resplandecente que o sol, enquanto os remidos lançam as coroas aos pés do Salvador, exclamando: Ele morreu por mim. Para terminar a minha fala aqui, gostaria de ler o livro Grande Conflito, o capítulo 42, usando a história de redenção. Aqui é página 1321, que diz o seguinte: e ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que nele há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, em honra e glória e poder para todo sempre. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém. Amém. Por isso que nós vamos ver que no fim deste grande conflito, o tabernáculo de Deus estará entre os homens. Amém. E aqui, só para terminarmos, o autor diz o seguinte, que em Mateus 18, 20, Jesus diz que se 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele estará no meio deles. Cristo está com seu povo por meio da presença do Espírito Santo. Amém. Jesus convida seus seguidores a estar em relacionamento próximo com ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, em jeito de últimas considerações, o que tem a dizer aos nossos irmãos? Na verdade, estamos terminando esse trimestre
O que eu posso dizer é que nós precisamos clamar a Deus sobre a descida do Espírito Santo. Então, neste livro, Preparação para a Crise Final de Fernando Chaves, no capítulo 3, é-nos dito que o Espírito Santo é a maior bênção que um filho de Deus ou a igreja pode receber. Se pedirmos a Deus o derramamento da chuva seródia, iremos também abreviar a volta de Jesus. Temos que fazer isto enquanto ainda temos tempo. Clamar a Deus sobre o derramamento do Espírito Santo. E aí multiplicaremos os tabernáculos em cada alma que for aceitada. Amém. A Jesus Cristo como seu Salvador. Últimas considerações? Em de últimas considerações, eu queria agradecer mais uma vez ao grande irmão que nos acompanhou desde a primeira lição até esta última lição e dizer o seguinte, com certeza que a porta da graça ainda está aberta. Jesus Cristo quer salvar a mim e ao querido irmão que está aí em casa. Amém. Que continuemos a estudar juntos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e marque esse convite para a próxima lição que vai ser dada daqui a nada. Amém. Deus seja louvado e nós vamos terminar deixando um texto muito especial para encorajar quem está a passar por dificuldades, porque neste mundo Jesus Cristo já tinha dito que passaríamos por tribulações. Em Apocalipse 21, no versículo 3, diz o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens. Amém. Hoje habitará com eles e eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Amém. E ele, no verso 4, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amém. Neste mundo onde nós vivemos, essas coisas irão passar. Que você possa se preparar conosco nesta jornada em direção a Canaã Celestial, para que possamos viver na presença do nosso maravilhoso Deus. E assim chegamos no fim do estudo da nossa lição número 3, que é a última lição deste trimestre da Escola Sabatina, que é o livro de Êxodo. E Deus nos chama hoje para o êxodo final, saindo das cidades para o campo. Amém. Saindo do pecado para a justiça. E Deus possa abençoar a cada um de vós que tem nos acompanhado desde o início do estudo desta lição. E desde já, se você está interessado em apoiar este programa, pode entrar em contato conosco através deste número que está aí no rodapé, para que possa fazer o seu apoio chegar até nós. E contamos com a sua presença para darmos continuidade neste programa Esperança para a Vida, onde iremos estudar lições de fé no livro de Josué, que é o nosso próximo trimestre. Que Deus possa vos abençoar, em nome de Jesus. Amém. 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 IAG, juntos avançaremos.